Então, é isso. Então, essa vai ser a função, obviamente, do meu tecido nervoso. Interpretar ações externas ou internas e gerar sempre uma resposta. Um pular, um caminhar, um tirar a mão, um desviar e por aí afora. Só que para isso, para que esse nosso tecido nervoso, ou também denominado sistema nervoso, né? Na verdade, são adjetivos aí, eles obviamente trabalham com duas células padrões. E essas células padrões, elas têm que estar bem concisas na minha cabeça e eu tenho que entender muito bem quais são essas células. E aqui está uma dessas células que nada mais é do que um neurônio. O neurônio, obviamente, ele é uma célula característica do sistema nervoso, não é a única. Nós temos outros tipos de célula, por exemplo, as células de glia, que tem vários outros formatos, que daqui a pouco eu vou mencionar quais são, e você imaginava ou tinha como menção de que o seu encéfalo, de que o seu cérebro, ele estava repleto apenas de neurônios. E não é essa a denominação. Ele vai ter também outras células, denominado de células glia. Muito bem. E aí, mediante a isso, a gente pode fazer uma análise nas imagens que aqui estão, o que eu vou analisar primeiramente esta célula. Esta célula, que na verdade não é uma célula só, mas ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis neurônios interligados numa proximidade gigantesca, numa proximidade muito grande, onde, obviamente, esta célula, denominada neurônio, ela vai ter algumas características. A primeira delas parece uma raiz aqui que circunda essa região, chamada aqui de corpo celular ou de núcleo celular. Aqui, fazendo uma analogia ao corpo humano, aqui se refere ao encéfalo, a cabeça do meu neurônio. Então, é aqui que ele vai interpretar. Então, o impulso elétrico, o impulso nervoso, ele vai chegar pelo dendrito de recepção. Ele está recebendo o impulso nervoso. Esse impulso nervoso, ele é interpretado nesse corpo celular, composto por um núcleo e por um nucleolo, onde aqui eu terei células, proteínas denominadas aí de ácidos nucleicos, o meu DNA e o meu RNA. Aqui eu vou ter uma cauda, onde essa cauda eu vou chamar de axônio ou axônio. Só que, meus amados, essa estrutura, ela transmite corrente elétrica, ela transmite eletricidade. Se porventura um axônio encostar em outro axônio, vai acontecer um curto-circuito. Professor, mas você está de brincadeira? Dentro da minha cabeça tem 110 ou 220? Não, é óbvio que não. Tem uma eletricidade muito pequena, mas tem uma eletricidade, tá? Então, tanto que a gente fala que o neurônio transmite impulso elétrico, né? E aí, obviamente, se esse axônio se encosta a outro axônio, pode ocorrer a danificação dessa célula, inclusive pode ocorrer a morte da mesma, né? O que você perdeu um neurônio, tá? Lembrando que esta célula é produzida durante o nosso desenvolvimento embrionário. Então, durante o nosso desenvolvimento do embrião. E aí, uma vez feita, ela não é reposta. O que, obviamente, nós temos a morte dessas células gradativamente ao decorrer dos dias, ao decorrer dos anos, ao decorrer da nossa vida. É óbvio que um adulto tem uma quantidade muito maior de neurônios do que, por exemplo, um idoso ou uma idosa. Isso é um processo normal. Agora, é óbvio que vocês podem acelerar este processo ou acelerar a morte desses neurônios a partir do momento que vocês utilizam estruturas denominadas entorpecente. Por exemplo, a droga, seja ela qual for, a maconha, o êxtase, o doce, o lança, o crack nem se fala, né? Nem se fala, né? Ele vai interferir na permeabilidade dessa membrana do neurônio, ele vai permitir que o meu neurônio entre em equilíbrio,
Entrando em equilíbrio, ele não vai desempenhar o papel dele. Lembra quando nós estudamos a permeabilidade da membrana plasmática, quando nós vimos que nesse transporte, ele tem que ser um transporte ativo, tem que ter gasto energético, porque eu tenho que ter dentro do meu neurônio uma quantidade maior de potássio e uma quantidade muito maior de sódio fora. Nossa, professor, mas essa célula não tende ao equilíbrio? Não, ela não pode estar em equilíbrio, porque se ela tiver, ela não trabalha. É isso que faz o entorpecente. Ele interfere na permeabilidade da minha membrana, do meu neurônio, e ele vai permitir o equilíbrio, que o neurônio morreu. Morreu o neurônio, você fica sem ele. É fabricado mais? Não, não é fabricado mais. Por isso que, obviamente, o entorpecente, em certas localidades, ele é proibido. Por exemplo, no nosso Brasil, é proibido. Você ser usuário, se a polícia te pegar, provavelmente você não vai preso. Mas se você tiver uma grande quantidade, uma quantidade significativa, não me lembro a quantidade, né? Mas se você tiver uma quantidade significativa desse entorpecente, é classificado como tráfico. E tráfico, obviamente, é reclusão inafiançável, ou seja, não adianta você pagar que você não sai, né? Então você vai ficar lá trancado, pagando aí pelo seu crime. Ou seja, então a droga, o entorpecente, ele vai interferir nesse axônio, tá? Esse axônio, como eu te falei, ele obviamente transmite, obviamente, impulso elétrico. Então ele tem que ser protegido. O que parece essa salsicha ou essa linguiça, né? Então eu tenho essa estrutura que é amarelinha ao redor do meu axônio. Como é que chama essa estrutura? Chama bainha de mielina. Qual é a finalidade dessa bainha de mielina? Fazer com que o neurônio não se encoste ao outro e que não haja um curto-circuito, que não haja a morte dessas duas células. Então, mencionando assim, você preserva por uma quantidade maior de tempo essas duas células. Perfeito? Entre uma bainha e mielina, nós temos o nodo de Ranvier, ou nódulo, ou nodo, tanto faz. Ranvier foi a pessoa que descobriu isso, claro, o cara colocou o nome dele. Na verdade, é um ponto de ligação entre duas bainhas de mielina, tá? E aqui para o final do axônio, eu também tenho dendrito. Professor, é o mesmo nome? É o mesmo nome. Só que aqui, próximo desta célula, né, desse corpo celular, a gente chama dendrito de recepção. O impulso nervoso, ele é adquirido ali, ele é transmitido. E esse do final é chamado de dendrito de transmissão. Um recebe e outro transmite. Lembrando que a minha transmissão do impulso elétrico é sempre unidirecional, sempre do corpo celular para a extremidade. Nunca ao contrário. Ou seja, o impulso elétrico nunca vai ser ao contrário. É sempre unidirecional, do corpo celular para o dendrito de, obviamente, transmissão. Tá? E aqui, juntando ou muito próximo do dendrito de recepção do outro neurônio e do dendrito de transmissão de um neurônio, eu tenho uma proximidade muito grande desses dois dendritos, onde a gente chama essa região de fenda sináptica, que é onde vai ocorrer a sinapse, que é o que está escrito aqui, ó, sinapse. O que é a sinapse? É a transmissão do impulso elétrico. Obviamente, é a liberação desta informação. Então, essa informação chega por um neurônio e passa por outro, por essa região chamada fenda sináptica. E aqui eu tenho a presença de substâncias químicas denominadas, então, de neurotransmissores. São esses neurotransmissores que são inibidos uma vez quando você adquire ou toma uma anestesia. Quando você toma uma anestesia, você não sente dor. Por quê? Porque os inibidores do neurotransmissor da dor, eles estão temporariamente sem trabalhar, ou seja, eles estão inibidos, o que durante algumas horas a pessoa não vai sentir dor. Quando esse inibidor vai sendo eliminado gradativamente do seu corpo,
você então começa a sentir a dor. Por isso que numa cirurgia você não sente nada. Você vai sentir, obviamente, depois da cirurgia feita. E aí você vai tomar analgésico. Desde uma dor simples, um lisador, até uma dor mais branda, perdão, uma dor mais grave, você vai tomar, sei lá, uma morfina, um tramal e por aí afora, tá? Aí vai depender o grau do trauma que foi feito. Perfeito? Então, esse é o meu neurônio. Olha aqui outra situação. Eu tenho aqui o corpo celular, olha os dendritos aqui de recepção. O meu axônio, aqui ele chama de extrato mielínico ou bainha de mielina, é a mesma coisa. Olha o pontinho entre um e outro, chamado nodo de Ranvier. E aqui é o terminal do axônio, ou seja, o dendrito de transmissão. Muito bem. Olhando aqui outro neurônio, olha que top. Aqui eu tenho o meu corpo celular, tenho o meu núcleo, tenho o meu nucleolo. Olha a quantidade de mitocôndria. Mitocôndria por quê? Responsável pela respiração celular e síntese, obviamente, de energia, síntese de ATP, né? Obviamente, a respiração aeróbica, que é a nossa respiração, mediante lá aquelas 3 etapas, a glicólise, o ciclo de Krebs e as cadeias respiratórias, elas vão promover para mim, então, aí, obviamente, ATP, energia, né? Eu tenho aqui o meu axônio, tenho a minha bainha de mielina, tá? Tenho aqui a minha transição, e aqui algumas biografias trazem como a célula de Schellmann. Na verdade, é esse núcleo que está aqui, essa estrutura aqui, ó, tá? Essa célula de Schellmann. Na verdade, é um núcleo dentro dessa bainha de mielina que vai auxiliar aí essas ações nessa célula. Aqui eu tenho, obviamente, o dendrito de transmissão. Aqui eu tenho o dendrito de recepção. Ó, dendrito, e aqui ele não colocou dendrito. Mas aqui, obviamente, são os neurotransmissores e é por aí que vai transmitir o impulso nervoso para outra célula, tá? Esse cara é o neurônio. Muito bem. Agora aqui, olha que interessante. Tenho aqui o meu corpo celular, dendrito de recepção, o meu axônio. Olha o impulso nervoso. Vem do corpo celular para o dendrito de transmissão. Eu tenho o meu axônio, bainha de mielina, aqui eu terei o nódulo de Ranvier, e aqui é onde vai ocorrer, no dendrito de transmissão, a sinapse, mandando a informação para a fibra nervosa, neste caso, para que ela contraia, tá? Perfeito? Nós temos aí alguns tipos de neurônios, só para conhecer, né? Os neurônios bipolares, que apresentam 2 prolongamentos, um dendrito e um axônio, tá? Somente essa situação, tá? Então, são aí o que a gente chama de bipolares. Olha lá os bipolares, um dendrito de recepção e um dendrito de transmissão. Temos os neurônios multipolares, que vão apresentar aí um axônio e muitos dendritos ramificados, localizam-se na maior quantidade no nosso cérebro e na nossa medula. Olha os multicelulares aqui, olha a quantidade desse cara, né? Então, a quantidade de dendritos que eu tenho aqui. E eu tenho os unipolares, que dá origem a uma vida embrionária com um neurônio bipolar, mas 2 prolongamentos que fundem próximo ao corpo celular e depois eles vão se fundir. Então, é o que a gente chama de unipolar. Olha lá o unipolar, eu tenho aqui os axônios, dendrito, os 2 axônios, e aqui, obviamente, o dendrito de transmissão, tá? Isso é a título de curiosidade, dificilmente um bom vestibular vai cobrar isso para vocês, tá? Ô, Caio, Oi? o que é esse neurônio bipolar aí que eu não entendi? Na verdade, esse neurônio bipolar, o que vai acontecer? Ele vai apresentar 2 axônios, ele tem o corpo celular e vai apresentar 2 axônios. Então, o corpo celular ele fica no meio do axônio e não na extremidade inicial, como o caso convencional, tá? Ah, tá, entendi. Tá bom? Mas depois ele vai se fundir e vai virar ou um bipolar ou um multicelular, tá? Tanto que aqui ele está em desenvolvimento, ó, na vida embrionária, só enquanto ele está se desenvolvendo ainda, tá bom? Entendi, Quanto à obrigado. função dos meus neurônios, eles podem ser sensitivos, vai receber aí os estímulos de fora do corpo e vai, obviamente, transmitir informação ao sistema nervoso central, que na verdade é o nosso tato, as nossas células sensitivas, tá? O neurônio, que são chamados de motores,
eles recebem a informação do sistema nervoso central e transmitem aos músculos. Ó, esse aqui é um neurônio motor, recebeu a informação e vai mandar direto para o músculo, tá? E por último, os neurônios, o que a gente chama de integradores, que são encontrados no sistema nervoso central e se conectam aos neurônios interpretando os estímulos sensoriais. Ou seja, está somente ali no nosso sistema nervoso central, somente no nosso encéfalo, tá? Células de glia, na verdade, então, são os outros tipos de célula. Esse cara está relacionado para quê? Para o suporte e para a nutrição do meu neurônio. Tudo bem. Aqui eu tenho esse axônio, eu tenho células de glia. Olha que engraçado. Essa célula de glia é chamado de asterócito. É um exemplo padrão, tá? Eu tenho aqui um outro tipo, tá? E eu tenho aqui os microglias, que na verdade são outros tipos de célula de glia. A finalidade desse cara, qual é? Olha outro tipo aqui, o oligocondrócito, oligodendrócito, tá? São tipos diferentes, tá? Então eu tenho tipos diferentes. O que ele está fazendo aqui? O amarelo é o meu neurônio. E esse rosa e o azul são tipos diferentes de células de glia. Finalidade desse cara é sustentar, suportar. É essas células de glia que vai fazer aqui em cima com que o meu neurônio fique próximo ao outro e tenha uma posição onde o impulso nervoso pode ser transmitido. Se o meu neurônio está muito distante um do outro, o impulso nervoso não vai ser transmitido. Então, essas células de glia, elas servem para quê? Para posicionar os neurônios, um mais próximo do outro, para que fique uma região entre elas, entre esses neurônios, entre essas células nervosas, e esse impulso possa ocorrer. Ou seja, a transmissão nervosa, ela pode passar de uma célula para outra, tá? Não é interessante ficar marcando esses nomes, é só interessante a seguinte situação. A função dessas células de glia, que é suportar e nutrir esses neurônios. Então, são essas células que encaminham a alimentação para esses caras e a eliminação das suas excretas também, tá? E, mais importante, neurônio, eu tenho 50% do meu encéfalo e as células de glia também 50%. Então, é mais ou menos a quantidade meio a meio de células de glia e de neurônio. Ou seja, são essas as duas células do meu sistema nervoso, tá? Agora, eu tenho uma subdivisão desse cara, que vai ser, obviamente, dois tipos, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central está composto por duas ações, a minha medula espinhal e o meu encéfalo. Finalidade da medula espinhal, levar informações, transmitir informações do encéfalo para as regiões periféricas da minha célula. E essa medula espinhal está relacionado também com a produção de algumas células, como as células do nosso sangue, que nada mais são do que os nossos leucócitos, as células denominadas os glóbulos brancos e as nossas células denominadas aí hemácia, hemoglobina ou eritrócito, que é o que a gente chama de células do glóbulo vermelho. Então, essa medula espinhal, ela tem essa finalidade, né? Ela elabora respostas simples para os estímulos. Ela vai encaminhar esse impulso elétrico para as regiões periféricas, tá? E vai levar a informação dos periféricos para o sistema nervoso central, no caso do encéfalo, tá? Ela responde a essa medula óssea, tá? Que ela está protegida dentro da nossa coluna espinhal, tá? Ela leva, então, informações que chegam à medula e elas são transmitidas para o encéfalo ou para as extremidades, tá? Por outro lado, grande parte dessas ordens são elaboradas pelo encéfalo e passa pela medula até chegar ao seu destino. Por exemplo, quando o seu dedo está numa panela quente queimando, a informação da dor passa dos nervos, vai para a medula e chega no encéfalo. O encéfalo interpreta,
Acho que eu vou ter que tirar o dedo de lá, né? Manda informação para a medula manda informação para os neurônios motores, para eles mandarem informação para o bíceps e para o tríceps, para a pessoa recolher, obviamente, tirar a mão ou o dedo dessa panela quente. É claro que eu falando parece um rolê gigantesco, mas isso acontece em fração de segundos, né? Então, esse processo é muito rápido. Lembrando que a minha medula espinhal, ela está protegida por ossos, ou seja, o que é mais importante no nosso corpo está protegida por ossos. No caso, a medula, pela nossa coluna vertebral, e no caso, o encéfalo, pelo nosso crânio. Então, o crânio está protegendo o encéfalo. Professor, mas eu achei que o crânio protegesse o cérebro. Também. Mas dentro da nossa caixa craniana não está só o cérebro, está o encéfalo. E este encéfalo, ele vai ter divisões e cada divisão, obviamente, vai ter funções distintas. Primeira delas é o cérebro, é o carro-chefe, é a maior porção que eu tenho dentro do meu encéfalo. Aqui eu tenho o desenho de um encéfalo. Repara aqui, ó, nessa massa cinzenta é o cérebro, que é a maior parte delas, tá? Então, esse cara, o que ele faz? Obviamente, o cérebro, ele vai ser responsável pelos sentidos, pela linguagem, pelo raciocínio, pela memória, pela aprendizagem, pela consciência, contração muscular, pelos nossos sentidos, obviamente, amorosos, né? É muito engraçado quando você manda um coraçãozinho para o seu ente amado e, na verdade, não deveria fazer isso, né? Porque o coração nada mais é do que uma bomba. Simplesmente isso. Então, você manda um coração para o seu namorado, para a sua namorada, você está chamando ela de uma bomba. A verdade é essa. Na verdade, o que você deveria? Você deveria mandar um encéfalo, deveria mandar um cérebro. Aí você manda para uma menina um cérebro, ela fala, puta, mas que cara louco, né? Que retardado, olha o que ele mandou para mim um cérebro. E aí você, por outro lado, você pensa, você fala, burro é você, né, filha? Que sabe que o coração é apenas uma bomba, que quem interpreta as ações, os sentimentos, é o encéfalo. Então, o carinho, o amor, a dedicação, a parte bondosa, está relacionado, obviamente, ao encéfalo. Então, é esse cara, obviamente, que vai armazenar, que vai raciocinar, que vai pensar e sucessivamente. Lembrando que o nosso encéfalo é dividido em duas partes. O lobo, que a gente chama da direita, e o lobo da esquerda, tá? Na verdade, nesses lobos, eles estão divididos em duas grandes áreas e cada uma dessas áreas tem funções distintas. Por exemplo, eu sou destro, eu escrevo com a mão direita. Então, é sinal que o meu encéfalo, o meu cérebro, mais desenvolvido é do lado esquerdo. Então, ali eu armazeno as coisas que eu nunca vou esquecer. Por exemplo, 2 vezes 2 eu sei de cabeça que é 4. Se eu perguntar quanto que vai ser aí 6 vezes 9, pode ser que você demore um pouquinho para responder, mas você vai responder. Então, você vai achar a resposta. Então, isso está armazenado nessa região. Na outra região está armazenado mensagens de curto prazo. Por exemplo, você está andando na rua, você precisa ligar para um certo lugar. Aí você fica 4479, tal, tal, 4479, tal, tal. Você anota, ou no celular, ou no papel, na mão, já era. Depois de 5 minutos eu pergunto, e aí, qual que era o número? Você vai esquecer. É esse lado do cérebro que te ferra quando você decora para vir fazer minha prova e que você passa a noite inteira lendo e tentando decorar as coisas e chega na hora da prova e dá branco. Porque você não aprendeu, você armazenou em um local errado do seu cérebro, onde ali está as informações de curto prazo. Então, obviamente é isso, tá? Nós temos o nosso bulbo. Esse cara, obviamente, tem função relacionada à respiração e é considerado um centro vital. Esse bulbo que está aqui, ó, nessa região aqui, ó, olha aqui o bulbo. Ele está relacionado em cuidar dos sistemas enquanto você dorme. Então, você está inconsciente, você está respirando, você está inconsciente, você está digerindo, tá? Você tem o seu cerebelo, cadê? Está aqui, ó, no canto, na nuca. Por isso que não pode ficar dando porrada na nuca dos outros, né? Quando a gente assiste filme lá, o desenho Pica-Pau, que o cara dava uma marretada, uma porrada na nuca do outro, o cara desmaiava e dormia.
Então, dependendo da porrada que você levar aí, tá? Pode afetar o cerebelo, e o cerebelo ele está relacionado à nossa postura, à posição de andar ereto. Então, obviamente, você pode ter problema em ficar de pé, tá? Muito bem. Nós temos aqui a ponte. Olha a ponte aqui. É esse carinha cinza. O que é a ponte? Gente, ele liga um ponto ao outro. Ele liga a medula espinhal ao encéfalo, tá? Então, ponte, ela vai fazer uma ligação. Eu tenho o tálamo. Cadê o tálamo? Acharemos o tálamo. O tálamo está aqui, ó, nessa região aqui, marronzinha não, né? Roxinha. Esse cara está relacionado à função dos 5 órgãos dos sentidos, né? Então, a visão, olfato, gustação, audição e por aí afora. E por último, eu tenho aqui o hipotálamo. Hipotálamo, tá? Que vai ser essa região agora sim marronzinha aqui. Na verdade, ele é considerado um falso cérebro ou um cérebro menor, tá? Ele controla certas ações, como a nossa temperatura, como o nosso batimento cardíaco, como a nossa pressão arterial, principalmente, galera, os impulsos sexuais, que no homem o hipotálamo é muito mais desenvolvido. O homem viu uma imagem, viu um videozinho curto, ele já está em ponto de bala, obviamente, relacionado aos impulsos sexuais, né? Diferente, por exemplo, a mulher, onde esse hipotálamo, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser preparado, para aí sim ser estimulado, tá? Então, todas as ações sexuais estão relacionadas aí ao hipotálamo. E fora outras coisas, né? Síntese de hormônio, parte emocional, parte de digestão, dentre outras coisas. Então, a união desses caras, do cérebro, da ponte, do tálamo, do hipotálamo, do bulbo e do cerebelo, compreende, então, o encéfalo, que é, na verdade, uma das partes do nosso sistema nervoso central. E, no caso, finalizando, eu tenho aí o sistema nervoso periférico, que estão relacionados, obviamente, aos nervos e aos gânglios nervosos. O que são nervos? São feixes de fibras nervosas que vão transmitir impulso elétrico, né? É formado também de um tecido conjuntivo. Nos nervos não há vasos sanguíneos e a, obviamente, nutrição dele vem do tecido conjuntivo adjacente. Também as glândulas, né? Os gânglios nervosos, na verdade, é uma massa de tecido nervoso constituído de corpos celulares, ou seja, de estruturas celulares e sinapses, que geralmente está no interior da cápsula do tecido conjuntivo, tá? Finalidade desse cara, desses vertebrados, é a transmissão do impulso nervoso, tá? E no caso dos invertebrados, ele situa-se nos cordões nervosos, justamente porque não tem medula, tá? E aí esse cara está dividido em alguns tipos, o que a gente chama, por exemplo, do sistema nervoso voluntário, simpático. Então, tem função de permitir estímulos ao ambiente externo, né? Constituído de fibras motores e impulsos elétricos, obviamente que vai gerar aí esse movimento, tá? Eu tenho o sistema nervoso periférico autônomo ou visceral, que tem a função de regular o ambiente ao corpo interno, né? Colaborando assim com as atividades gestórias, tal. Na verdade, ele regula a nossa temperatura. Tem um sistema nervoso, o que a gente chama de entérico, tá? Que faz parte do sistema nervoso autônomo. São rede aí, obviamente, de neurônios que vai estar trabalhando diretamente com o nosso sistema digestório, com o trato intestinal, com a produção do suco pancreático e da bile armazenada lá na vesícula biliar, tá? Sistema nervoso periférico autônomo simpático, estimula a produção de energia, tá? E está relacionado em estações de estresse, né? Em problemas de estresse. E por último, é o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, que aí estimula as atividades relaxantes, como a redução do ritmo cardíaco ou da pressão sanguínea. Então, por exemplo, quando você sofreu um susto, você aumentou o seu batimento cardíaco, que foi liberado adrenalina, depois de um certo tempo, ele restabelece, graças a esse sistema nervoso, o que a gente chama de parasimpático, tá? Dentre os dois sistemas nervosos,
é claro que o sistema nervoso central, ele vai ser aí o mais importante, o mais solicitado, tá? Agora, meus amados, só para a gente finalizar, só um minutinho, deixa eu achar aqui, só um minuto, por favor, não fiquem bravos comigo, espera aí. Calma aí. Bom, eu vou mostrar para vocês, vou duplicar aqui a minha telinha, tá? Para que vocês vejam aí o que é que vocês vão fazer como trabalho, aquilo que vai ser iniciado hoje e que vocês não vão entregar na data de hoje, tá? Aqui está o nosso trabalho para esta semana, para ser entregue na semana que vem ou dias adjacentes aí ou depois, tá? São só 2 exercícios que vai dar um trabalho extremo, tá? Escreva as principais características dos seguintes tecidos: epitelial. Então, o tecido que não tem líquido intracelular, é um tecido altamente avascular, ele forma aí o revestimento, as glândulas e por aí afora. São só características gerais. Muscular está relacionado à contração e por aí afora e tal. E aí, no 2, eu quero que você escreva as características dos tecidos abaixo e destaque uma imagem de cada. Então, você vai falar o tecido de revestimento. O tecido de revestimento, ele serve, obviamente, para revestir o corpo, protegendo contra agentes patogênicos, produtos químicos e por aí afora. Coloca uma imagem de um tecido de revestimento. Tecido glandular, ele está relacionado à produção das glândulas, que vai liberar substâncias químicas. Dentre essas substâncias podem ser aí as exógenas, as endócrinas, as exócrinas e as anfícrinas. E coloca uma imagem de uma glândula. E assim sucessivamente, tá? Você vai falar do tecido conjuntivo, do muscular e do sistema nervoso. Vai falar as características e vai, obviamente, colocar uma imagem de cada. Beleza? Não é para entregar isso hoje, não é para entregar isso amanhã, para entregar semana que vem, se vocês terminarem. Caso contrário, pode entregar na outra semana. Eu não quero prejudicar vocês, porque vocês têm que estudar para a nossa avaliação na data de amanhã. Beleza? Galera, dúvidas? Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Eu vou disponibilizar agora esse material no WhatsApp de vocês e vou colocar também lá no Classroom. Tá bom? Tá bom, Pro. Beijo, meus amores. Uma excelente avaliação amanhã. Lembrando, amanhã não tem chamada no Zoom. É só para vocês executarem a avaliação. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Um maravilhoso final de semana. Falou, professor. Prova com calma. Tá bom? Fala, Cauã. Não, Tá. eu falei que você tem um bom dia. Maravilha. Para nós. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.